Fala, meus brothers e sisters, aqui é o professor Thiaguinho. Eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem também. Vamos lá? Hoje, galerinha, vou dar uma olhinha para vocês, tá? Vou falar um pouquinho sobre isomeria, tá? Então, vamos lá. Isomeria, galera, tá? É um fenômeno que ocorre onde você tem dois ou mais compostos diferentes. Então, falou isomeria, esses são compostos diferentes, são fórmulas estruturais diferentes, porém que possuem a mesma fórmula molecular, ou seja, mesma quantidade de carbono, hidrogênio, oxigênio, tá bom? Então, olha um exemplo aqui, galera. Ó. O exemplo de cima, eu coloquei para vocês. Vocês podem observar que é um éter. O de baixo, né, ó, o grupinho OH, é um álcool. Então, são compostos totalmente diferentes, com propriedades diferentes. Porém, eles possuem a mesma fórmula molecular. Ambos, tanto éter quanto álcool, possuem 2 carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio. Então, como eles têm a mesma fórmula molecular, eles são chamados de isômeros, ok? Então, todos os isômeros, né, possuem mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais. Tudo bem? Lembrando que as propriedades, tá, físicas são diferentes. E às vezes as químicas também são diferentes. Olha lá. Galerinha, só para você ter ideia, que legal. O ácido hexanoico, substância liberada pelas cabras, por isso chamados popularmente ácido caproico, daquele cheiro forte, ó, possui 6 carbonos, 12 hidrogênios e 2 oxigênios. Um cheiro extremamente forte, é um ácido carboxílico. Já o composto de baixo, olha aí, galera, o acetato de isobutila, ele é um éster, ele é uma essência artificial de morango. Também, ó, ambos possuem a mesma fórmula molecular, mas substâncias com propriedades totalmente diferentes. Então, eles são isômeros. Tudo bem? A isomeria, galera, se divide em duas partes. Nós temos a isomeria plana e a isomeria espacial. Bem? A isomeria plana é dividida em isomeria de função, isomeria de cadeia, isomeria de posição, metameria e tautomeria. A isomeria espacial, temos ou estereoisomeria, é dividida em isomeria geométrica, que é a famosa isomeria cis-trans, e a isomeria óptica, que é o destrógeno e levógeno. Hoje, nós vamos trabalhar apenas com a isomeria plana. O próprio nome já fala, isomeria plana, porque a diferença entre os isômeros é a fórmula estrutural plana. Na isomeria espacial, a diferença entre os isômeros é a fórmula estrutural espacial, ou seja, você tem que enxergar a posição dos átomos no espaço para ver que realmente há uma diferença entre os isômeros. Hoje nós vamos ver a isomeria plana. Tá? A diferença entre os isômeros é a fórmula estrutural plana. Então, são fórmulas estruturais planas diferentes. Porém, olha lá o primeiro exemplo, ó, um éter e um álcool. Ambos possuem 2 carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio. São compostos diferentes, mas que têm a mesma fórmula molecular. Olha que interessante, o exemplo de baixo. Oh, professor, mas são 2 hidrocarbonetos. Mas espera um pouquinho. Um se chama metilpropano. O outro se chama butano. São hidrocarbonetos, mas são compostos diferentes. Tá? Um é metilpropano, outro é butano. Então, não precisa ser funções diferentes. Eu tenho estruturas diferentes. E ambos possuem a mesma fórmula molecular. Então, também são isômeros. Tudo bem? Então, vamos lá, galerinha. Ó, dentro da isomeria, nós vamos analisar basicamente 3 partes. Dentro da isomeria plana. Isomeria de função, cadeia e posição. A metameria e a tautomeria são 2 casos particulares que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, olha lá, galera. O tipo de isomeria, só voltando aqui rapidinho, o tipo de isomeria plana, né, ó, pode ver ali, isomeria de função, cadeia, posição. O nome da isomeria, se é função, cadeia ou posição, é onde vai estar a diferença entre os isômeros. Quer ver?
Olha esses dois compostos. Ambos possuem a mesma fórmula molecular. Pode contar. Ambos possuem 2 carbonos, 6 hidrogênios e um O. Portanto, certo? Eles são isômeros, porque têm a mesma fórmula molecular. Eles são isômeros. Qual é o primeiro item que a gente vai analisar? Ó. Primeiro item é a função orgânica, é o primeiro item para ser analisado. O primeiro é um álcool, o segundo é um éter. Então, a diferença entre os isômeros está onde? Na função orgânica. Então, eles são isômeros porque possuem a mesma fórmula molecular. Isômeros de função, porque pertencem a funções orgânicas diferentes. Olha o próximo caso. Olha lá, galera. Nós temos, olha lá, um éster e um ácido carboxílico. Se você contar, tanto o éster quanto o ácido carboxílico possuem 3 carbonos, 6 hidrogênios, 2 oxigênios. Ou seja, mesma fórmula molecular. Então, são isômeros. Ah, isômeros do quê? Qual é o primeiro item que a gente analisa? Função. Olha lá, função éster. O segundo é função ácido carboxílico. Achamos a diferença? Sim, a diferença entre os isômeros está na função. Então, eles são isômeros, porque têm a mesma fórmula molecular, de função, porque pertencem a funções orgânicas diferentes. Olha de baixo. Também são isômeros, porque têm a mesma fórmula molecular. Ó, o primeiro, OH ligado a um carbono saturado, álcool. O segundo, a gente tem um OH também, só que ele está ligado direto ao benzeno, direto ao aromático. Quando você tem um OH ligado direto a um aromático, é um fenol. Olha lá, um é álcool, um outro é fenol. Pertencem a funções diferentes. Então, eles são isômeros, porque têm a mesma fórmula molecular, de função, porque pertencem a funções orgânicas diferentes. Mais um caso, olha lá. Olha o primeiro. É um aldeído. O segundo é uma cetona. Ambos possuem a mesma fórmula molecular, então são isômeros. Isômeros de função porque pertencem a funções orgânicas diferentes. Tudo bem? Vamos lá, galera. Agora, olha esse caso, gente, que interessante. Qual é o primeiro item que a gente analisa, que eu já expliquei para vocês? É a função. Então, vamos ver. Esses dois carinhas são isômeros, porque possuem 4 carbonos e 10 hidrogênios. Bom, do que? Primeiro item, função. Olha a função do primeiro composto, moçada. Ele só tem carbono e hidrogênio. Ele é um hidrocarboneto. O segundo, da direita, ali, ele também é um hidrocarboneto. Então, espera um pouquinho. Galera, achamos a diferença? Não. Eles pertencem à mesma função. Então, se a diferença não estiver na função, o segundo item que a gente vai analisar, se a função for a mesma, né? O segundo item que a gente vai analisar é a cadeia. Tudo bem? Então, eu só vou analisar a cadeia se a função for a mesma. Por isso tem que ir na ordem. Primeiro é a função. Se forem funções diferentes, vocês vão medir de função. Acabou, não analisa mais nada. Agora, se a função for a mesma, eu vou ter que achar a diferença. Então, eu vou analisar a cadeia. Dentro da cadeia, galera, cuidado que a gente tem 4 coisas para analisar. Primeiro, se ela é aberta ou fechada. Quem viu minha aulinha aí de classificação de cadeias carbônicas, tá? Segundo, se é uma cadeia normal ou ramificada. Terceiro, se é uma cadeia saturada ou insaturada. E quarto, se é uma cadeia homogênea ou heterogênea, tá? Tem que analisar os 4 itens. Se um desses 4 for diferente, já é o suficiente para dizer que é isomeria de cadeia. Então, o que a gente bate olho? Vamos lá. Primeiro, ó, o primeiro composto é uma cadeia aberta.
E o segundo também é uma cadeia aberta. Então, a cadeia, os dois abertos. Segundo item, ó, essa primeira cadeia só tem duas extremidades com carbonos, então é uma cadeia normal. O segundo tem uma, duas, três extremidades com carbonos, então é uma cadeia ramificada. Ó, achamos a diferença. Um é cadeia normal, o outro é cadeia ramificada. A diferença entre os isômeros está na cadeia carbônica. Então, eles são isômeros, porque têm a mesma fórmula molecular. Isômeros de cadeia, porque possuem cadeias carbônicas diferentes. Então, onde estiver a diferença, é o nome da isomeria. A diferença aqui está na cadeia? Sim, então isomeria de cadeia. Beleza? Olha um outro exemplo, galerinha. Ó, primeiro é a função. O primeiro, função amina. O segundo tem o N, função amina. A função é a mesma. Então, segundo critério, vamos achar a diferença. Se a função for a mesma, vamos procurar a diferença na cadeia. Os dois têm cadeia aberta. Os dois têm cadeia normal. Os dois só têm ligações simples entre carbonos, cadeia saturada. Porém, o primeiro tem um nitrogênio, mas ele não está entre carbonos, então ele não é um heteroátomo. Se a cadeia não tem heteroátomo, é uma cadeia homogênea. Já o segundo, o nitrogênio, está entre carbonos. Então, quando ele está entre carbonos, ele é um heteroátomo. E quando a cadeia carbônica possui um heteroátomo, o que acontece? É uma cadeia heterogênea. Ó, achamos a diferença. O primeiro é cadeia homogênea, o segundo é cadeia heterogênea. Então, tá vendo? Tem 4 itens para analisar. Se um deles for diferente, isomeria de cadeia. Beleza? Se vocês não lembram a classificação das cadeias, assiste minha aula no... Desculpe. Assiste a minha aula no YouTube, o videozinho, que fala sobre introdução química orgânica, né? Classificação das cadeias carbônicas. Eu tenho uma aula aí, classificação das cadeias carbônicas. Bom, vamos lá. Gente, olha o próximo. Ó, ambos têm a mesma fórmula molecular. Tá bom. Qual é o primeiro item que a gente analisa? Vamos ver a diferença entre eles. Eles são isômeros, têm a mesma fórmula molecular. Primeiro item é a função. Ó, o primeiro é um hidrocarboneto. O segundo também. A função é a mesma. Segundo item, cadeia. Você bate o olho, gente, ó, o primeiro tem uma cadeia aberta, o segundo tem uma cadeia fechada. Então, a diferença entre eles está na função, a diferença entre eles, função, não, desculpe, a diferença entre eles está na cadeia carbônica. Então, eles são isômeros de cadeia. Outra diferença, galera, se você observar aqui, ó, o primeiro tem uma cadeia insaturada, uma ligação dupla entre carbonos. O segundo só tem ligações simples entre carbonos. Olha lá, uma cadeia saturada. Se você tivesse analisado esse item, não precisava falar da aberta e fechada. Poderia falar com insaturada ou outra cadeia saturada. Tá bom? Olha lá, galerinha. Agora, olha a diferença desses dois compostos, galera. Ó, eles têm a mesma fórmula molecular. Ou seja, são isômeros. É a primeira coisa que você vai analisar no composto. Você vai contar quantos carbono, hidrogênio, oxigênio tem cada composto. Porque às vezes o cara vai te dar dois compostos lá que às vezes nem são isômeros. Tudo bem? Então, conta. O primeiro tem 3 carbonos, o segundo também. O primeiro tem 7 hidrogênios, o segundo também. O primeiro tem 1 bromo, o segundo também. Então, tem mesmo a fórmula molecular? Tem. São isômeros? São. Do que? Primeiro item que a gente analisa, função. Vamos lá. O primeiro, galera, tem o bromo, é um haleto orgânico. O segundo também. Então, a função orgânica é a mesma. Vamos analisar um segundo item, a cadeia. Olha que interessante. As duas cadeias são abertas. As duas cadeias são normais. Lembram? Cadeia normal, o primeiro só tem 2 extremidades com carbonos. O segundo também. Para ser ramificada, tem que ter 3 extremidades com carbonos ou mais. Tá? Normais. Os dois só têm ligações simples entre carbonos. São cadeias saturadas. E aí, eles não têm heteroátomo, porque o bromo não está entre carbonos. Então, os dois são cadeias
homogêneas. Então, tá vendo que a função é a mesma, aleto orgânico, e os 4 itens da cadeia carbônica também são idênticos. Então, se a diferença não estiver na função, não estiver na cadeia, nós vamos analisar um terceiro item, a posição. Ah, mas pode ser a posição de quem? De um grupo funcional, que no caso aí, ó, a posição do grupo funcional BR, do aleto orgânico. Pode ser a posição de uma dupla, de uma tripla, pode ser a posição de um radical, tudo bem? De uma ramificação. Então, olha lá. A única coisa que eu tenho para analisar de diferente aí é a posição do bromo. Então, no primeiro composto, galera, o bromo ficou preso ao carbono 1. No segundo, o bromo ficou preso ao carbono 2. Então, a diferença entre os dois está na posição do grupo funcional. Então, eles são isômeros, porque têm a mesma fórmula molecular, isômeros de posição, porque pertencem a posições diferentes de grupos funcionais. Bem, olha um outro exemplo de grupo funcional, galera. Ó. Você pegar o 1-propanol, ó, e se você pegar o 2-propanol, a diferença. No primeiro, o OH está preso ao carbono 1, no segundo, o OH está preso ao carbono 2. A diferença entre eles é a posição do grupo funcional, isomeria de posição. Mas às vezes não é do grupo funcional, pode ser a posição de uma insaturação. Olha o primeiro composto. A dupla, né, começa no carbono 2. Aqui no outro composto da direita, a insaturação, né, a dupla ou tripla, a dupla aqui começa no carbono 1. Então, o que mudou? A posição de uma insaturação. Então, eles são isômeros de posição. Detalhe, óbvio, para eu chegar na posição, a função tem que ser a mesma e a cadeia carbônica tem que ser a mesma. Se a função for diferente, isomeria de função. Acabou, não tem mais nada para analisar. Tudo bem? E olha que interessante, olha o próximo. Radical metil, posição 1 e 2. No próximo, os radicais metil ficou um em 1, o outro no 3. E no último, ficou um metil no 1, o outro metil no 4. Então, o que mudou? A posição de um radical, de uma ramificação. Isômeros de posição. Professor, eu tenho uma dúvida. Quer ver? Professor, no primeiro composto que o senhor mostrou, eu poderia, olha, esse alfa e esse éter, eu coloquei isômero de cadeia. Aí eu falo, por quê? Ué, professor, no primeiro tem o OH. Como o O não está entre carbonos, é uma cadeia que não tem heteroátomo, uma cadeia homogênea. No segundo, o O está entre carbonos, então uma cadeia heterogênea. Aí por que eles não são isômeros de cadeia? Porque o primeiro item que a gente analisa não é cadeia, é função. Então, se a função for diferente, acabou. Não pode ser isomeria de função e cadeia. Só há um tipo de isomeria. Então, é função, acabou. Não se analisa mais nada. Se a função for a mesma, aí sim o segundo item é a cadeia. Se a função for a mesma e a cadeia também for a mesma, aí o terceiro item que a gente analisa é a posição. Então, lembrando, o primeiro item, tá, que a gente analisa é a função. Se a função for a mesma, o segundo item que a gente analisa é a cadeia. Se a função for a mesma e a cadeia for a mesma, aí o terceiro item que a gente analisa é a posição. Tudo bem? É isso aí. Agora, galera, preste atenção. Agora eu vou falar de 2 casos particulares, tá? Bom, olha primeiro, qual a diferença entre eles? Bom, a função é a mesma. Os dois, função amina. Não achamos a diferença. Vamos ver a cadeia? Vamos ver a cadeia. Os dois têm cadeia aberta. Os dois têm cadeia normal. Os dois têm cadeia saturada. E como o primeiro tem o N que fica entre carbonos, né? Ele é um heteroátomo, a cadeia é heterogênea. O segundo também é uma cadeia heterogênea. Então, a
função é a mesma e todos os itens na cadeia também são iguais. Vamos analisar um terceiro item agora? O quê? Função é a mesma, cadeia é a mesma? Posição. De quem, professor? A posição do heteroátomo, do L. Olha que interessante. Isso que eu vou fazer, gente, não tem como numerar a cadeia, porque o N ele está quebrando a cadeia carbônica. Eu só vou fazer isso para você enxergar. Ó, vou numerar da esquerda para a direita. 1, pulo N, continuo numerando os carbonos. 2, 3, 4. É só para você ficar mais fácil para você visualizar. Olha que interessante. O primeiro exemplo, o N ficou entre os carbonos 1 e 2. No segundo exemplo, o heteroátomo ficou entre os carbonos 2 e 3. Vocês concordam comigo que mudou a posição do heteroátomo? Ó, professor, mudou a posição. Teria que se chamar, olha lá no slide anterior, isomeria de posição? Preste atenção. Quando mudar a posição exclusivamente do heteroátomo, então para as cadeias heterogêneas, quando a posição for diferente do heteroátomo apenas, os químicos deram o nome de isomeria de compensação ou metameria. Então, esses dois compostos, eles são isômeros por compensação ou nós dizemos que eles são metâmeros. O tipo de isomeria que há é isomeria de metameria. Ah, professor, então, quando forem posições diferentes, você vai analisar. É a posição de um heteroátomo, aquele carinha que está entre carbonos? É. Ah, então é metameria. Se mudar a posição de qualquer outra coisa que não seja o heteroátomo, né? Olha os slides anteriores. Né? Se for a posição de um OH, mas olha o O, mas ele não está entre carbonos. Ali é OH, ele não está entre carbonos, ele não é um heteroátomo. Então, quando muda a posição de um grupo funcional, quando mudar a posição de uma dupla, de uma tripla, de um radical, quando mudar a posição de qualquer coisa que não seja o heteroátomo, eu chamo isomeria de posição. Agora, quando mudar exclusivamente a posição de um heteroátomo, a gente chama de metameria. Então, na verdade, é um caso particular de isomeria de posição. Esse nome metameria vai receber quando mudar apenas a posição do heteroátomo. Tudo bem? Olha um exemplo, galerinha. Não tem como numerar a cadeia. Eu só mostro essa numeração para você visualizar. Ó, vou numerar da esquerda para a direita. No primeiro exemplo, o O ficou entre os carbonos 1 e 2. No segundo exemplo, o O ficou entre os carbonos 2 e 3. Tudo bem? É só para você entender. Então, para as cadeias heterogêneas que têm heteroátomo, fique esperto. Vê se a diferença entre os isômeros está na posição do heteroátomo. Se estiver, metameria. Se mudar a posição de outra coisa, grupo funcional, ligação dupla, tripla, radical, a gente chama isomeria de posição. Tudo bem, moçada? Olha que interessante, ó. Não tem como numerar, de novo. Eu só faço isso para o aluno entender. Vou numerar da esquerda para a direita. No primeiro, o O, que é um heteroátomo, ficou entre os carbonos 3 e 4. No segundo, o oxigênio ficou entre os carbonos 2 e 3. Mudou a posição? Mudou. De quem? É do heteroátomo? É. Ah, então é isomeria de compensação ou metameria. Tudo bem, galera? Espero que vocês tenham entendido. Vamos lá? Último caso de isomeria plana é a isomeria dinâmica, ou também chamada de tautomeria. Antes de mostrar para vocês, galera, ó, vou construir um lance aqui para vocês, ó, pra vocês entenderem. Olha que interessante esse composto, ó. Olha o que acontece. Eu vou pegar esse e esse outro composto. Eu quero saber, nós vamos discutir o tipo de isomeria que há aqui. A primeira coisa, eu quero saber se eles são isômeros. São. Ambos possuem 3 carbonos, 6 hidrogênios e um O. Então, são isômeros? São. Do quê? Qual é o primeiro item que a gente analisa? Função.
O primeiro, cuidado, tem OH, mas o carbono que está ligado ao OH, galera, não esqueçam, o carbono é insaturado. Quando você tem um carbono ligado à hidroxila que é insaturado, função enol. O segundo, C-OH, é uma função aldeído. Ô, professor, espera um pouquinho. Já achamos a diferença? A diferença está onde? Na função orgânica. Um é enol, outro é aldeído. Uai, é o primeiro item que a gente analisa. Função. Se forem funções diferentes, isomeria de função. Cuidado. Essa tautomeria ou isomeria dinâmica é um caso particular de isomeria de função. É um caso de funções diferentes, porém, onde ocorre um equilíbrio químico, que é representado pelas duas setinhas. Ou seja, se você colocar um enol, vamos só lembrar, os enóis são substâncias altamente instáveis. Então, eles têm uma tendência muito grande de se decompor e formar novas substâncias. Então, se você colocar um enol num recipiente fechado e esperar alguns minutos, daqui um pouquinho você vai ter enol e também aldeído. Ele se transforma naturalmente em aldeído, gera um equilíbrio. Você vai ter no mesmo recipiente enol virando aldeído, aldeído voltando a ser enol. Você tem um equilíbrio, a reação reversível, a reação ocorrendo nos dois sentidos. Então, olha que interessante. Por que os enóis são substâncias, galerinha, vamos dizer assim, altamente instáveis? Porque é o seguinte, você vai ter um oxigênio perto da dupla ligação. Nessa dupla, você tem os chamados elétrons π. Como o oxigênio é um elemento muito eletronegativo, ele puxa os elétrons da ligação π. E aí o que acontece? O oxigênio puxando vai formar uma dupla O, que é do aldeído lá no final. E para compensar, o Hzinho que está ligado ao O, ele vem aqui para o carbono vizinho, porque o carbono aqui perdeu uma ligação. O H vem para cá. Então, o que era CH, lá na frente, o carbono do meio ficou CH2. Onde era simples O, vira dupla O. Então, o enol, ele se quebra originando naturalmente, espontaneamente. Ele origina um equilíbrio químico com um aldeído ou uma cetona. Então, os químicos, para o caso de funções diferentes, mas que ocorre o equilíbrio químico, os químicos chamaram de tautomeria. Então, aqui os dois compostos são tautômeros. O tipo de isomeria é isomeria dinâmica ou tautomeria. Uma tautomeria entre enol com aldeído é uma tautomeria que nós chamamos de aldoenólica. Então, professor, isso daqui é isomeria de função também? É um caso particular. São funções diferentes, porém ocorre o quê? Um equilíbrio químico. Então, para os casos de funções diferentes que ocorrem equilíbrio químico, os químicos deram o nome de, olha lá, tautomeria. Ou seja, se eu vou ter um equilíbrio, eu vou ter as duas substâncias presentes no mesmo recipiente, ou seja, coexistem em equilíbrio os dois isômeros. Professor, mas quando que vai gerar equilíbrio? Para efeito de exercícios, galera, de vestibular, nós temos dois casos apenas. Ou é enol com aldeído, que eu acabei de mostrar para vocês, ou é o que eu vou mostrar agora, que é enol com cetona. Em outros casos também. Mas se ele der funções que não aparecem no ensino médio, ele vai colocar as duas setinhas, tá? E você já sabe que se tem a setinha porque gera equilíbrio, é tautomeria. Então vamos lá, galera. Para efeito de exercício, só esses dois parzinhos. Então vamos lá, ó. Olha esses dois compostos aqui, ó. Vamos lá. O primeiro, o carbono ligado ao OH faz uma dupla, então função enol. O segundo é uma função cetona. Então, olha que interessante. São funções diferentes? São, professor.
Mas espera um pouquinho. Aí você vai ver. Se são funções diferentes, você vai analisar. É enol com aldeído? É enol com cetona? Então, se for enol com aldeído ou enol com cetona, você já sabe que é uma tautomeria. Se é enol com cetona, é uma tautomeria que a gente chama de cetoenólica. Por quê? Porque o enol pode originar cetona ou aldeído. Ah, mas como que eu sei? Lembra? A dupla ligação vai para o O, o Hzinho vem para o carbono. Ó, a duplinha vai para o O, a duplinha, opa, perdão, a duplinha vai para o O Hzinho vem para o carbono. Onde era simples O, fica dupla O. O CH2 da ponta do lado direito ganhou um H, ficou CH3. Gera equilíbrio químico. Tudo bem? Ah, então se forem funções diferentes, você vai ver. É enol com aldeído ou enol com cetona? É. Então, a tautomeria. Se forem quaisquer outros parzinhos que não sejam esses dois, isomeria de função, porque as demais funções não geram equilíbrio. Quer ver? Então, vamos lá. Vamos voltar lá no comecinho, galera. Ó. Olha lá. Funções diferentes. Espera um pouquinho. O primeiro é álcool, o segundo é éter. É enol com aldeído? É enol com cetona? Não. Então não gera equilíbrio. Se não gera equilíbrio, isomeria de função. Tudo bem? É assim que a gente faz a análise. Então, basicamente, nós temos três tipos de isomeria. Isomeria de função, cadeia e posição. Aí a metameria é um caso particular de isomeria de posição. Eu vou chamar metameria quando a diferença entre os isômeros estiver na posição do heteroátomo. E na tautomeria é quando você tem uma isomeria, né, de funções diferentes, porém gera equilíbrio químico, ou seja, só se for enol com aldeído ou enol com cetona. Beleza, galera? Uma outra parte, galera, eu queria comentar com vocês nessa aula é o seguinte, tá? É o seguinte, ó. Deixa eu dar a dica, é o seguinte. Tem exercícios que falam o seguinte para você, ó. Ele te dá uma fórmula molecular, por exemplo, ele fala assim, ó, C4H10. Construa todos os isômeros possíveis com essa fórmula molecular. Aí é tentativa. Pode formar 2 isômeros, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É tentativa, não tem fórmula para descobrir. Qual é a dica? Tenta fazer primeiro cadeia aberta. Se você conseguir, por exemplo, uma cadeia com 4, aí você faz uma cadeia com 3 e põe um radical. Ah, se fosse um isômero, né, com 6 carbonos, você faz uma cadeia com 6. Depois você faz uma cadeia com 5 e põe um radical. Depois você vai mudando a posição do radical. Depois que você conseguiu, você faz uma cadeia ao invés de 5, você põe uma cadeia com 4 e põe 2 radicais. Vai mudando a posição dos radicais. Então, isso é tentativa. Tenta com as cadeias abertas. Depois, as cadeias abertas ramificadas, pondo ramificação. E, por último, você tenta as cadeias fechadas. Beleza? Ó, vamos lá. C4H10, a primeira coisa que vem na nossa mente, ó. Faz assim, 4 carbono com ligação simples. E vamos completar os Hs. Ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bateu. Se porventura o número de hidrogênios com ligação simples passe da fórmula molecular que você precisa, aí você joga dupla, joga tripla. Quando você joga dupla, tripla, você vai perdendo H. Então lá, esse daí é um. Então, preste atenção, uma dica. Se com ligações simples você já conseguiu construir o composto, eu não consigo construir nenhum isômero que tenha dupla nem tripla. Por quê, galera? Porque se você colocar uma dupla ou tripla, vou pôr uma dupla. Olha que interessante quando você põe uma dupla, galerinha. Olha que interessante quando você põe uma dupla. Ficamos com 4 hidrogênios e 4 carbonos, desculpa, e 8 hidrogênios. Ou seja, quando você põe uma dupla, você perde um hidrogênio de cada carbono, que era C4H10, ficou C4H8. Tudo bem? Então, não posso pôr dupla. Não posso fechar a cadeia também, porque quando você fecha a cadeia, ó, uma cadeia fechada com 4, ó, eu só tenho 8 hidrogênios. Também não posso. Então, se você conseguir um composto só com ligações simples, a única coisa que vai dar para você fazer aí é fazer cadeias ramificadas.
Beleza a dica? Olha lá, então. Ah, se eu conseguir uma cadeia com 4, eu posso muito bem... Eu posso muito bem fazer uma cadeia com 3 e jogar um radical. Aí, cuidado, o aluno põe um radical na ponta. Gente, isso aqui não é cadeia principal, né? Isso não é radical. Se você colocar os 4 carboninhos igual tá aí... Ah, professor, mas não é cadeia... Ó, não tem radical. Cadeia principal, 1, 2, 3, 4. Não tem radical. Vai ser igual ao primeiro. Não posso. Então, para ser radical, ó, não pode estar na ponta. Então, eu ponho um radical aqui no meio, um CH3. Tá lá. Vamos completar os Hs? Aí, ó. Deu 4 carbonos e 10 hidrogênios. Então, não dá para fazer mais nada. Então, com C4H10, a gente conseguiu construir 2 isômeros apenas. Beleza, galerinha? Agora, eu vou pegar um exemplo um pouquinho mais difícil. Quer ver? Vou adicionar mais um slide aqui. Eu quero construir, ao invés de C4H10, galera, nós vamos fazer com C4H8. Eu quero todos os isômeros possíveis, com 4 carbono e 8 hidrogênio. Vamos lá? Primeira coisa que vem na mente, ó, colocar os 4 alinhadinhos, com ligações simples, sem problema. Vamos lá, vamos testar? Opa, não deu certo. Ficamos com 4 hidrogênios, 4 carbonos e 10 hidrogênios. Não posso, porque tem que ter só 8. Então, de 10 para cair para 8, joga uma dupla. Cada dupla perde 2 hidrogênios. Ah, então eu vou fazer uma cadeia com 4 e vou jogar uma dupla. Vamos completar os Hs agora? Olha lá, ó. Olha que beleza. Deu certo. Esse é um composto. Esse é o but-1-eno. Bom, se você conseguiu construir um composto com dupla, qual é a dica que eu dou? Antes de colocar ramificações, vamos tentar mudar as posições das duplas? Então, eu vou fazer um aqui embaixo, ó. 1, 2, 3, 4 e vou mudar a posição da dupla, ó. Vamos ver se vai dar certo. Ó, deu certinho. 4 carbonos, 8 hidrogênios. Só que a dupla está no carbono 2. Agora é o but-2-eno. Aí o aluno empolga. E olha o erro que ele comete aqui, ó, galera, que eu já vi muito isso em provas. Ele coloca a dupla na ponta do lado direito. Ô, professor, mas ó, é um isômero, ó, quantos Hs aí? Só que a hora que você coloca a dupla do lado direito, você vai começar a numerar a cadeia do lado direito. Ou seja, esse composto é o but-1-eno. O but-1-eno já foi, não é isômero. Por quê? Porque a posição da dupla ficou no mesmo carbono, carbono 1. Então, isso não é isômero. Bom, então com cadeias abertas, já mudei a posição das duplas, não dá para fazer mais nada. Bom, qual é a dica? Agora eu vou colocar ramificações, ó. Vou colocar uma cadeia, consegui com 4, vou jogar uma cadeia com 3, tem que ter duplo. E vou jogar um radical no meio, que é o único lugar que ele poderia estar, nesse caso aqui. Olha lá, deu certo. Esse é o metilpropeno. Nem preciso numerar, porque o metil só pode estar no meio, no carbono 2, e a dupla só pode estar no primeiro carbono. Não tem como você colocar do lado direito, ela vai continuar no carbono 1. Então, com o radical, se desse certo, se fosse uma cadeia maior, você mudaria a posição dos radicais também. Bom, em último caso, o que eu falei? Faz com cadeias fechadas. Detalhe, galera, se você conseguiu fazer um composto com dupla ligação, cuidado, na cadeia aberta, quando você fecha, eu não preciso pôr a dupla, porque automaticamente, quando você fecha a cadeia, você já perde 2 hidrogênios. Olha lá, ó, C4H8. Este é o ciclo butano. Você poderia até tentar com dupla, galera, sem problema, tentativa lá. Só que a hora que você fosse contar os Hs, não ia dar certo, porque só tem 6 Hs.
Tá bem? Bom, se você conseguiu, por exemplo, se fosse um composto grande com 6 carbonos, você ia fazer uma cadeia fechada com 6. Depois, você faz uma cadeia fechada com 5 e joga um radical. Depois, você joga uma cadeia com 4 e joga 2 radicais. E aí você vai diminuindo o número de carbonos no ciclo e aumentando os radicais, colocando radicais. Por exemplo, consegui uma cadeia fechada com 4. O que é o próximo passo? Eu vou fazer uma cadeia fechada com 3 e vou jogar um radical de fora. Olha lá. Esse composto se chama metilciclopropano. Agora não dá para fazer mais nada. Por quê? Porque cadeia fechada com 2 carbonos eu não consigo. Então essas são as principais dicas, galera. Identificar o tipo de isomeria, se é função, cadeia, posição, é mais simples. O mais difícil é quando ele te dá a forma molecular para você construir os isômeros. Espero que vocês tenham entendido. Boa sorte, bons estudos, abraços. Fiquem com Deus.